E aí, hoje a gente vai mergulhar num movimento literário que basicamente botou a sociedade inteira debaixo de um microscópio: o naturalismo. Pensa só, romances que viraram verdadeiros laboratórios. A ideia aqui era entender como a literatura podia ser quase uma ciência, sabe? Dissecando o comportamento humano para revelar aquelas forças mais brutas que, no fim das contas, nos movem. Beleza, vamos lá. Na essência, o que é o naturalismo? Bom, ele pega o realismo, que já tinha aquela pegada de mostrar a vida como ela é, e, digamos, joga uma dose cavalar de ciência em cima. A parada não era mais só mostrar a realidade. Era ir além, era dissecar essa realidade, tentar entender o porquê das coisas usando as teorias novinhas em folha da biologia e da sociologia da época. É quase como se a arte quisesse ter a última palavra, provando uma tese científica. E essa é a grande questão que vai guiar a nossa conversa aqui. O que acontece quando um romance vira de fato um experimento científico? Quando um escritor se transforma numa espécie de cientista e os personagens viram cobaias de laboratório, sabe? Sendo movidos por forças que eles nem entendem direito. É exatamente isso que a gente vai investigar. Para a gente entender bem esse projeto naturalista, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, lá para o século XIX. Foi uma época, olha, em que a ciência estava virando o jogo de cabeça para baixo. E não só dentro dos laboratórios, não, mas na arte também. Pensa no cenário. Era uma mudança total. A Revolução Industrial estava ali, remodelando as cidades, muitas vezes de um jeito bem caótico, diga-se de passagem, e ao mesmo tempo, novas teorias científicas começavam a questionar tudo o que se acreditava sobre o mundo, sobre a natureza humana. A fé na ciência era quase uma religião, a grande promessa de progresso. E é claro que essa confiança toda acabou respingando, ou melhor, invadindo a literatura. E aqui a gente chega nos pilares intelectuais do movimento, as grandes mentes por trás disso tudo. A gente tem Charles Darwin, mostrando que somos todos produto da evolução e da seleção natural. Tinha o Auguste Comte com o positivismo, batendo na tecla de que a ciência era a única fonte de conhecimento de verdade. E aí vem o Hippolyte Taine. Esse cara nos deu o conceito que é basicamente a espinha dorsal de qualquer romance naturalista. E o conceito é esse aqui, determinismo. Olha, essa era uma ideia super radical para a época. A teoria dizia o seguinte: nossas ações, nosso caráter, nada disso vem do nosso livre-arbítrio. Tudo seria, na verdade, um resultado inevitável de forças que estão fora da gente. Nessa visão, o ser humano não escolhe o próprio caminho. Ele é, antes de tudo, um produto. E o Taine foi além. Ele dividiu essas forças deterministas em 3 caixinhas. A primeira, a hereditariedade. Ou seja, os genes, os instintos, toda a carga biológica que a gente herda dos nossos pais. A segunda, o meio, que é o ambiente social, a classe, o lugar onde a pessoa vive, a educação que recebe. E a terceira, o momento histórico. A época, a cultura, tudo isso conta. Para um escritor naturalista, um personagem era literalmente a soma exata dessas 3 coisas. Ok, beleza, essa é a teoria, a base de tudo, mas como é que essa visão de mundo, essa ideia determinista, aparece na prática, ali, nas páginas de um livro? Agora a gente vai fazer exatamente isso. Dissecar a anatomia de um romance naturalista e ver quais são as suas características principais. Olha, um romance naturalista é bem fácil de identificar, ele é meio inconfundível. Primeiro, ele mostra o ser humano sem filtro nenhum, sem verniz social, agindo puramente por instinto, quase como um animal. O narrador é frio, objetivo, parece um cirurgião que só observa e relata o que vê. E o foco está quase sempre no que eles chamavam de patologias sociais. A miséria, os vícios, a violência, tudo descrito com uma precisão que chega a ser brutal, feita para chocar mesmo, para forçar a gente a pensar. Então, o ponto-chave é esse aqui. Os personagens do naturalismo não são heróis nem vilões do jeito que a gente está acostumado. Eles são, acima de tudo, vítimas. São produtos de um sistema muito maior que eles. É como se estivessem presos numa teia, sabe? Uma teia feita de biologia e de ambiente. E a grande tragédia da história deles é justamente essa, a incapacidade de escapar. O destino parece que já está escrito, selado, desde a primeira página. Bom, essa teoria é teoria. Ela só ganha vida de verdade nas mãos de grandes artistas, né? Então, bora conhecer agora os mestres que pegaram todo esse papo científico e transformaram em literatura daquelas que a gente não esquece mais. E a gente começa pela França, que foi o epicentro de tudo. Lá, o grande nome é Émile Zola.
Esse cara não foi só um escritor genial, ele foi o teórico do naturalismo. No ensaio dele, o Romance Experimental, ele basicamente escreveu o manual de instruções do movimento. A tese dele era que o escritor devia agir como um cientista, usando a ficção como uma ferramenta para investigar a realidade. E essa linha do tempo aqui mostra como o movimento se espalhou rápido. Olha só, tudo começa ali em 1867, com uma obra do Zola, que já plantava sementinhas. Em 1880, ele lança o Manifesto Oficial, consolidando a coisa toda na França. E aí, um ano depois, só um ano, em 1881, a ideia já desembarcava aqui no Brasil, com Aloysio Azevedo e seu livro O Mulato. E é esse mesmo Aloysio que, anos depois, escreveria a grande obra-prima do naturalismo brasileiro, O Cortiço. E esse ponto aqui é fundamental. O Aloysio Azevedo não fez um copia e cola do modelo europeu de jeito nenhum. Ele pegou a ferramenta do naturalismo e adaptou para a nossa realidade. Nas mãos dele, o movimento virou uma arma poderosa para expor as feridas abertas do Brasil daquela época. O preconceito racial, as condições de vida desumanas nos cortiços, a desigualdade social gritante. Para a gente fechar essa análise, vamos tirar uma dúvida que é super comum. Afinal de contas, qual é a diferença entre realismo e naturalismo? Dá para pensar que eles são tipo irmãos, sabe? Vieram da mesma família, mas definitivamente não são gêmeos idênticos. Vamos ver o que separa um do outro. Vamos começar pelo irmão mais velho, o realismo. O foco dele, como a gente vê aqui, está muito na crítica à sociedade burguesa. Ele busca seu objetivo, sim, mas o seu grande trunfo é a análise psicológica. O escritor realista quer entrar na cabeça dos personagens, entender suas motivações, seus conflitos internos, tudo isso dentro daquele contexto social. Agora, essa tabela aqui coloca um do lado do outro e aí fica tudo bem claro. Enquanto o realismo está preocupado com a psicologia, com a mente, o naturalismo vai direto para a biologia, para o corpo, para os instintos. O realismo enxerga o ser humano como um indivíduo moldado pela sociedade. Já o naturalismo, bom, ele enxerga o ser humano quase como um animal, um produto da genética. A abordagem realista é objetiva, mas a naturalista quer ser científica, experimental. E, vamos ser sinceros, ela é quase sempre bem mais sombria, bem mais pessimista. Então, para resumir de vez, o naturalismo é a versão radical, a versão científica do realismo. Ele pega aquela busca pela verdade do irmão mais velho e leva para dentro do laboratório. Ele troca o divã da psicologia pelo microscópio da biologia e o resultado é uma visão muito mais carregada, mais determinista da nossa condição humana. E no final, o naturalismo nos deixa com uma pergunta que, olha, continua ecoando até hoje, tão relevante agora quanto lá no século XIX. Se a nossa vida é tão moldada assim pela biologia, pela genética, pelo ambiente onde a gente cresce, quanto controle a gente realmente tem? Até que ponto a gente é, de fato, autor da nossa própria história? É uma reflexão e tanto, né? Uma provocação que a literatura nos faz há mais de 100 anos.